Bem-vindos ao 5º capítulo do livro de Tiago e a última sessão da nossa conferência. Tem sido uma jornada inesperada, fora do normal, mas espero que tenha sido um encorajamento para vocês, tal como tem sido para mim. Para iniciar esta sessão, iremos olhar para a fé útil no juízo final, um assunto que faz-nos olhar para as réguas que Tiago utiliza para avaliar os assuntos da vida. Ele escreveu no início do 2º capítulo: Meus irmãos, não exerçam a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, com favoritismo. E aqui a fé não é algo subjetivo, não é algo meramente individual. É maior que cada um de nós, é de Cristo e por isso tem valores inegociáveis que permitem medir, permitem dizer, exercer esta fé com favoritismo. Não é válido. E ao longo dos 4 capítulos que já estudamos, é isso que Tiago faz. Analisa cada obra segundo a régua da fé. Neste capítulo ele vai olhar para o final da mesma régua. Vai analisar as obras à luz da eternidade. É uma régua bastante útil porque a eternidade, ao contrário da fé, é algo que aplica a todas as pessoas e a todas as obras. Porque todo o ser humano, irrespectivamente do seu relacionamento ou não com a fé, vai prestar contas a Deus no juízo final. Então é esta perspectiva, todas as pessoas, todas as obras, que Tiago aplica a 2 grupos em específico, os ricos e os irmãos. E nesta análise vamos usar letra itálica para indicar onde ele tem esta perspectiva escatológica, ou esta perspectiva da eternidade. Vós ricos, venham e chorem com gemidos por causa das angústias que para vós são iminentes. E vós, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então, vemos muito claramente esta perspectiva eterna. E Tiago analisa primeiro o caso dos ricos, utilizando esta régua da eternidade, o que faz transpor o julgamento futuro para o tempo presente, escrevendo: a vossa riqueza está podre, e as vossas roupas estão ruídas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem será evidência contra vós, e consumirá a vossa carne como fogo. E ele continua: amontoaram riqueza nos últimos dias. Todas estas ações, vistas à luz do tempo escatológico, à luz da eternidade, são absurdas e inúteis. Ele continua: notem bem, protesta contra vós o salário retido com fraude aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. E aqui vemos que estes ricos apostaram no valor de impunidade por causa da sua influência e conseguiram escapar. Mas isto não é válido à luz da eternidade. Deus não é um juiz que responde ao suborno. E é uma falta de temor o valor mais coerente para com a fé e também à luz da eternidade. Então Tiago escreve: os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Viveram sobre a terra, regalados de luxo, e viveram em prol dos caprichos. Tendo dinheiro, o que é que vocês fizeram? Em vez de apoiar a viúva, órfão, necessitado, viveram em prol do prazer, em vez de prevenir o sofrimento dos outros. Aquilo que Deus indicou na lei deveriam ter feito. Engordaram os vossos corações no dia da matança. A altura para engordar o animal para o sacrifício é nos meses e anos anteriores ao holocausto. Não é no dia da matança. E de tal modo, as ações destes ricos são incoerentes por completo com a régua da eternidade. São absurdas e inúteis. Condenaram e mataram o justo. Ele nem sequer posiciona-se para vós resistir. E aqui notamos uma persistência maléfica. Conseguiram condenar quem é justo, quem não faz nada mal. E não ficaram por aí. Tiveram mesmo que matar quem nem sequer posiciona-se para resistir. Então existem motivos para Tiago dizer: chorem, vós ricos. E aqui é preciso notar que o problema não é no dinheiro deles, pois
ter dinheiro também implica ter recursos para apoiar a obra do Senhor. É uma questão da postura adotada, não dos posses em si. Então, à luz desta instrução, o que importa é, tendo muito ou tendo pouco, agir, gerir e investir à luz do juízo final. A seguir, Tiago procede para medir à luz da eternidade o caso dos irmãos. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Notem bem como o camponês espera o precioso fruto da terra, sendo paciente sobre o assunto até tirar proveito das chuvas do outono e as da primavera. De novo, sejam vós pacientes, fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros para não serem julgados. E aqui, novamente, Tiago fala da prevenção. Aqui, não fazem isto para prevenir a condenação no dia final, pois é uma ação inútil. Notem bem que o juiz está à porta. É um apelo ao temor, a este valor essencial da fé. E ele conclua voltando ao assunto da paciência, mas desta vez aplica a régua da fé. Aponta para os modelos do passado e não para a eternidade. Irmãos, tomem como modelo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram no nome do Senhor. Notem bem que chamamos bem-aventurados os que perseveraram firmes. Ouviram da paciência de Jó e reconheceram o objetivo final do Senhor, que o Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Então, olhando para esta secção, sejam pacientes, irmãos. Podemos perguntar, Tiago, é só esperar? Com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, que tipo de instrução é essa? E aqui vemos, de facto, a dificuldade de aplicar este conceito de iminência do tempo escatológico, de vinda do Senhor. Tiago escreveu, o juiz está à porta, mas quase 2000 anos depois, ainda estamos a ler as palavras dele, o Senhor ainda não voltou. E traz-nos uma real tensão. Por um lado, não sabemos quando o Senhor vai voltar. Pode ser daqui a mais 2000 anos. Por outro lado, também pode ser amanhã. E por isso, importa viver, de uma certa maneira, à luz da eternidade. Importa prevenir proativamente, aplicar os recursos a favor da obra do Senhor. Importa persistir com temor e fé útil. Então concordamos com a instrução de Tiago. E as réguas que ele aplica, a régua da fé e a régua do juízo final. E resumindo, a fé útil no juízo final, segundo Tiago, produz uma postura de temor, de prevenção e de persistência. Mas não é sempre fácil aplicar bem estas réguas na vida. Por isso vamos analisar um estudo de caso de história português, o estudo de caso de Aristides Sousa Mendes, que teve que aplicar réguas da vida numa situação bastante difícil. Por um lado, queria honrar a dignidade da vida humana. Por outro lado, tinha instruções para proteger os interesses nacionais. E por outro lado, a iminência da guerra, iminência do sofrimento. E tinha que tomar decisões e assumir uma postura. E quem fala deste cenário às vezes aplica uma narrativa simplista. Fala do herói, do vilão, de vítima. E isto funciona bem nos filmes, onde tem apenas 1 hora para digerir uma narrativa, mas não funciona muito bem na vida real. Então, em vez de utilizar esta estrutura simplista, vamos aplicar as réguas de Tiago. Ver quem é temente, quem é preventivo e quem foi persistente. Olhando primeiro para a postura do Estado português, que emitiu o Circular 14, que proibiu que todos os diplomatas emitissem vistos de entrada a várias nacionalidades e pessoas, inclusive os judeus. Infelizmente, protegeu a nação. Foi, de facto, preventivo. Preveniu uma grande onda de refugiados. Mas talvez não dignificou o suficiente, como devia ter, o valor da vida humana. E foi pouco temente.
Mas foi uma postura no qual o Estado não foi persistente. Em 1944, 4 anos depois do episódio com Aristides Sousa Mendes, outro diplomata conseguiu salvar muitos judeus e fez com autorização do Estado, sem represálias, o caso de Carlos Sampaio Garridos. E se olhamos para as vítimas, que normalmente nos filmes não fazem nada, apenas necessitam de ajuda, são neles que vamos ver a melhor articulação destes 3 conceitos. O rabino Jacob Kruger, o líder de tentativa de obter vistos na cidade de Bordeus, organizou os judeus para fazer várias tarefas. Uma delas, a oração, reconhecendo precisamos de ajuda do Senhor. Mas não pararam aí. Foram preventivos. Ele enviou alguns para fazer pressão psicológica fora das portas das embaixadas da cidade, inclusive a embaixada portuguesa. Ele utilizou a amizade pessoal que tinha para com Aristides Sousa Mendes para tentar persuadir a ajudar os refugiados. E quem tinha recursos financeiros ofereceu emolumentos especiais, pagamento para os trabalhadores do consulado trabalhar nos fins de semana, horas extra, para produzir mais vistos. E nisto os refugiados foram persistentes. No início obtiveram uma resposta não a todos os consulados, mas com a sua persistência. Aristides Sousa Mendes mudou de postura, porque reconheceu: eu preciso valorizar a dignidade da vida humana. Então ele escolheu ser temente contra as ordens do Estado, onde o Estado talvez não foi tão temente. Olhando para a carreira dele como um todo, vemos que infelizmente faltou este lado mais preventivo. Teve várias dificuldades, vários escândalos ao longo da sua carreira. Por exemplo, na década dos 20 foi expulso dos Estados Unidos enquanto diplomata por causa de uma polémica que ele criou com a comunidade portuguesa em São Francisco. E estes vários casos facilitaram a vida ao governo quando queriam punir Aristides Sousa Mendes por aquilo que ele fez para apoiar os judeus. Então, faltou este lado mais preventivo, mas, ao crédito dele, foi persistente em tentar recuperar a reputação dele. Infelizmente não aconteceu antes da morte dele, mas ele tem sido reconhecido pelo Estado português, pelo Estado americano, pelo Estado de Israel, por aquilo que fez a favor de pessoas que necessitaram da sua ajuda. Então vemos que é verdade o que Tiago escreveu no início do capítulo 3. Todos tropeçamos. Não existem exemplos perfeitos, mas é possível medir e agir segundo as instruções de Tiago. Então, sabendo que é possível, nem sempre é fácil, perguntamos: quais as réguas da vida da comunidade evangélica? Como medimos as nossas ações, enquanto indivíduos, enquanto grupo coletivo? Pretendemos fazer isto sem narrativas simples e simplistas, sem acusação desnecessária, sem criar fake news, que haja aplicação útil em verdade. O desafio do mato foi lançado. Quais as réguas da vida da comunidade evangélica? Por outras palavras, como nos medimos? Que réguas usamos? Dou-vos aqui 3 exemplos de réguas úteis para medir que costumamos ouvir. Número de membros. Quantas pessoas assistem na tua igreja? Quantos jovens e crianças? Nas finanças, temos mais entradas ou saídas? Quantos líderes podemos assalariar? Conseguimos apoiar missionários? Liderança e equipas. Quantos líderes temos? Quantos colaboradores e voluntários? Quantos ministérios? São 3 medições bastante pragmáticas e úteis. Tiago também apresentou réguas úteis para medir. A fé, como o conjunto de valores e crenças por detrás das obras que praticamos, e a régua também da eternidade. Mais difícil de observar no ambiente social contemporâneo, pois o que importa mais, geralmente, é o eu, o agora e esta vida. Pouco se pensa em como aplicar a iminência do tempo escatológico. Portanto, pergunta-chave:
como medir o caso da comunidade evangélica portuguesa usando as réguas de Tiago. Recordo as 3 caracterizações que fizemos da comunidade evangélica já apresentadas na ABN anterior. Em primeiro lugar, minoritária, somos poucos, realmente, diversificada, com a sua beleza e utilidade, mas também divididos, infelizmente, muitas vezes de costas voltadas. E é este terceiro ponto que gostaria de medir usando as réguas de Tiago. Pensemos no cenário divisionista, usando a primeira régua da fé, pois acreditamos e constatamos que há de facto um só Deus, o mesmo Pai, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo. Contudo, as obras mostram ênfases teológicas em aspectos e funções dos membros da Trindade em detrimento de outras. Uns focam mais na soberania de Deus Pai, outros nos dons espirituais do Espírito Santo, outros até na humanidade de Jesus. E usam estes pontos uns contra os outros para catalogações muitas vezes rígidas, de exclusividade e não de integração. Precisamos realmente abandonar leituras unilaterais, porque na régua da fé também se mede a uma só Igreja, do mesmo Cristo e do mesmo Deus, mas a tendência também é dizer que a minha forma e a cor da Igreja é mais verdadeira que a tua. Assim, imposições denominacionais tornam-se muitas das vezes a única medida válida, com o resultado de diluir a unidade e a universalidade da Igreja de Cristo. E na régua menos usada da eternidade? Comecemos por dizer que há um só juiz e que neste assunto de divisões não há, de certa forma, como fugir de uma prestação de contas. De nada adianta subornos e cunhas, há sim que perguntar o que fizemos para a unidade cristã, como também perguntar o que não fizemos e devíamos fazer. Ou, melhor, o que ainda vamos a tempo de fazer. Importante questionar, porque também na régua da eternidade sabemos que há um só céu. Este é o nosso destino final. Ali não existem, de facto, fronteiras nem bandeiras denominacionais. A visão gloriosa que temos do céu pode clarificar bastante o que é verdadeiramente essencial. Pela positiva, à luz destes resultados, o apelo é que contribuamos mais para a unidade cristã, usando os tais 3 conceitos que foram demonstrados em Tiago: o temor, a prevenção e a persistência. Ao pensar no temor, ficamos com o princípio de temer Deus enquanto Trindade, Deus Trino, que implica sempre conjugar melhor a unidade e a diversidade. E, portanto, um bom conselho será celebrar as diferentes denominações como uma bênção, pois existem, de facto, coisas boas em todas as ênfases teológicas. Lembramos aquela frase: há muito mais que nos une, e no essencial falo sem dúvida: a Trindade, a salvação em Cristo, as Escrituras. Na parte da prevenção, sabendo que temos que prestar contas a Deus, não precisamos cultivar uma cultura de medo sobre a iminência do julgamento, porque, ao contrário de tudo o que conhecemos nesta terra, Deus é justo, é misericordioso juiz. A sabedoria popular nos ensina: mais vale prevenir do que remediar. Portanto, leva a sério as admoestações de Tiago quando ele diz: cuidado com a língua. Prevenir dizer palavras de fogo que incendeiam congregações, que levam a conflitos e brigas desnecessárias. Tal como foi dito também em Tiago: não murmurem. Prevenir falar mal para destruir, danificando a reputação de várias igrejas e líderes, porque também neste assunto sempre haverá algo de bom a dizer. Na persistência, a pergunta seja o que priorizar. Não é possível fazer tudo o que se quer e as energias precisam ser focadas. Portanto, forjar parcerias estratégicas, trabalhar em conjunto na riqueza da diversidade, encontrando o essencial que nos une, e isso pode ser resumido na essência do chamado da Igreja de Cristo: obras de missão. Prioritário é representar este Evangelho que nos une, em palavras e ações, a todos sem exceção. Afinal de contas, temos em mãos uma só missão.